Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é nosso Conexão Geo número 230, hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Antes de iniciar o nosso Conexão Geo dessa semana, atualizando aí o quadro da geopolítica internacional, mais uma vez agradecer aí as palavras aí de incentivo de vários de vocês, tanto pessoalmente como nas mídias sociais. Lembrando a vocês que o nosso Conexão Geo, o nosso podcast semanal, está disponível tanto no YouTube como no Spotify, outras mídias de podcast, e que eu tenho tentado aí manter postagens regulares no Instagram, O Conexão Geo está no Instagram, está no Twitter e na minha página pessoal no LinkedIn faço algumas postagens também, sempre com o objetivo aí de tentar levar para os meus alunos, ex-alunos, meus amigos, familiares aí, esse acompanhamento desse mundo complexo que a gente vive, cada vez mais complicado, a gente tem que conseguir acompanhar tudo que está acontecendo no mundo, então essa é a minha ideia. O tema principal que eu trago para vocês hoje, que considerei bastante importante na geopolítica, a questão da China em relação a Taiwan, pelos exercícios que foram realizados essa semana, em função eu já falei isso na semana passada, a visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos, especialmente o encontro da presidente Tsai de Taiwan com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos lá na Califórnia. Mas a China, eu queria trazer esse dado para vocês, porque a China fez realmente um grande exercício, um grande treinamento com vários navios, aviões de combate, e aí trazer algumas coisas assim, para vocês refletirem. A primeira percepção minha é que a ida da Tsai aos Estados Unidos, ela não foi apenas aos Estados Unidos, foi também Guatemala e Belize, dois países que reconhecem Taiwan, diplomaticamente falando, mas essa ida da Tsai lá foi muito para o público interno. A gente não pode esquecer que Taiwan terá eleições gerais em janeiro do ano que vem, e obviamente que na mídia de Taiwan foi amplamente exposto tudo o que a presidente Tsai fez nos Estados Unidos, as homenagens que ela recebeu e alguns think tanks americanos. Ou seja, a ida de Tsai lá foi basicamente para o público interno. E é interessante a gente avaliar que a reação da China, tanto em termos de declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, como o próprio exercício militar, as ações militares, servem para dois objetivos. Primeiro, também para o próprio público interno chinês, no sentido de reforçar aquela ideia de que Taiwan faz parte da China, que Taiwan é uma província rebelde, e que a China não vai admitir uma independência de Taiwan. Mas tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Esses eventos permitem que a China conduza exercícios militares mais intensos. O número de aeronaves que entraram no espaço aéreo que é controlado, não o espaço aéreo de Taiwan propriamente, mas o espaço aéreo a zona de identificação aérea, que Taiwan chama. Um número elevadíssimo de aviões chineses lá, vários navios de guerra fazendo diversas simulações, exercícios, treinamentos em volta da ilha. Ou seja, no final das contas, a China também acaba treinando as suas forças armadas para possíveis ações no futuro, uma possível invasão de Taiwan. Eu já falei algumas vezes, eu não acredito que a invasão de Taiwan seja agora, porque a China não está militarmente preparada para isso. Ela precisa, pelo menos, colocar nível operacional o seu terceiro porta-aviões. Sabemos que a China hoje tem 2 porta-aviões operacionais, ela já tem um terceiro que ficou pronto, mas ainda não está operacional. Isso demora, eu sempre falo isso também. Defesa não é assunto que você resolve de um dia para o outro. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Treinamento de pilotos, treinamento de pessoal, operar um porta-aviões é bastante complexo. Então eu avalio que a China não vai tomar nenhuma ação militar contra Taiwan antes de pelo menos ter esse terceiro porta-aviões operacional. Há uma previsão aí de tê-lo operacional, totalmente operacional até o final do ano que vem, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. A China precisa ter realmente capacidade militar para fazer uma ação muito rápida de invasão
a Taiwan. E eu acho que isso vai acontecer em algum momento, porque Taiwan ela fica numa posição estratégica muito grande, são 200 quilômetros que separa ali no canal entre a ilha de Formosa, né, e o continente, onde fica a China, ou seja, é uma região, um canal estreito, relativamente estreito. E, assim, um Taiwan armado pelos americanos, um Taiwan treinado pelos americanos, não é bom para a China. E, assim, Taiwan também, muitos de vocês acredito que saibam disso, possui a fábrica mais importante de microprocessadores do mundo, a TSMC. Então eu avalio que em algum momento a China vai efetivamente tomar uma ação concreta com relação a Taiwan para incorporar, porque por soft power, por convencimento, isso não vai acontecer. Os taiwaneses não vão se incorporar por livre e espontânea vontade à República Popular da China. Então isso somente poderá acontecer por vias militares. E lembrando, janeiro do ano que vem, teremos eleições gerais lá em Taiwan, também um tema que nós vamos seguir falando aqui no Conexão Geo. E só para fechar essa história de China, vocês lembram que no podcast da semana passada eu comentei sobre a visita do Macron, presidente da França, à China. E no sábado passado, ele voltando para a França, deu uma declaração muito importante, né, e repercutiu muito aí durante a semana, falando sobre essa autonomia estratégica da Europa. Ele frisou bem essa questão, ou seja, da Europa não seguir automaticamente todas as decisões dos Estados Unidos. E isso foi especificamente com relação à China. A Europa precisa da China em termos econômicos. A China não é uma ameaça militar direta contra a Europa, né? A gente tem que separar a Europa de Estados Unidos realmente nessa hora, porque os Estados Unidos são a potência global, querem se manter como potência global, tanto econômica como militar, mas isso é problema dos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso que o Macron quis dar esse recado, se posicionando mais uma vez aí como líder da Europa. Sabemos aí que a Alemanha é a maior economia da União Europeia, a França, a segunda maior economia da União Europeia, mas a França, militarmente, é o país mais potente, né? Tem o maior poder militar da União Europeia, é a França, lembrando a todos que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Segunda parte do nosso Conexão dessa semana, como sempre tenho feito, atualizando as informações sobre o conflito na Ucrânia. O tema que mais saiu na mídia essa semana foi o vazamento dos documentos lá nos Estados Unidos, uma coisa inacreditável, cerca de 100 documentos secretos, ultra-secretos, vazaram e ontem prenderam um militar da Guarda Nacional, um militar até de baixa patente, uma coisa que eu achei muito estranha, como é que esse militar teve acesso a esses documentos, e esses documentos acabaram vazando. Difícil dizer, né? Não existe nenhum posicionamento oficial do governo americano no sentido de que todos esses documentos são verídicos. Obviamente, eles não vão admitir isso, mas provavelmente muitos desses documentos realmente dizem a verdade. Não vou entrar no mérito do que esses documentos falaram de uma maneira geral, mas lembrar vocês de que um país do tamanho dos Estados Unidos, da importância dos Estados Unidos, que querem se manter como a grande potência do mundo, ele sempre vai ter e tem um serviço de inteligência fortíssimo, o maior serviço de inteligência do mundo, com espiões por toda parte, monitorando redes sociais, monitorando telefonia. Vocês lembram daquele vazamento de informações enorme que teve em 2013 do Edward Snowden, né, que trabalhava na NSA, que é uma mega ultra-organização de inteligência dentro dos Estados Unidos. Assim, então o que aconteceu agora foi até muito menor do que surgiu naquele vazamento de 2013. Só reforçando que país grande, país que quer ser grande, tem que ter um sistema de inteligência forte. Eu acho que isso aí traz uma lição para nós no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um certo preconceito contra os serviços de inteligência, e isso tem que acabar. Se nós queremos ser, de repente, protagonistas no sistema internacional, temos que ter, sim, um sistema de inteligência forte, preparado, profissional, e faz parte do jogo. O presidente da República, seja ele quem for, ele precisa estar bem informado do que está acontecendo para saber exatamente o que está por trás, às vezes, de discursos, o que é a realidade das coisas. Então, países fortes têm, efetivamente, serviço de inteligência forte. No terreno, no conflito da Ucrânia, não tivemos muitos avanços, aquela situação em Bakhmut, aquela cidade ucraniana ali da região de Donetsk,
no leste da Ucrânia, continua ali a Rússia avançando um pouquinho, a gente tem informações ali, toda hora sai uma novidade ali de pouco avanço da Rússia naquela cidade, e mais uma vez informações aí do grupo Wagner, aquele grupo de mercenários russo. E essa semana, a princípio, aí, o lamentável cena aí de uma decapitação de um militar da Ucrânia, que eu acho até que não é muito interessante para a Rússia, não, esse tipo de imagem, porque faz com que reforça, de certa forma, o ódio, né, o antagonismo de europeus e norte-americanos com relação à Rússia. Então, esse tipo de... essa demonstração de força para meter medo nos militares ucranianos, mostrando a decapitação de um soldado ucraniano, realmente eu acho que, na verdade, é uma bola fora da Rússia nesse conflito. Terceira parte do nosso Conexão, o quadro do Estamos de Olho, visita do presidente Lula à China, agora aconteceu. Ele se encontra hoje ainda com o presidente Xi Jinping, na verdade já deve estar se encontrando com ele em função do fuso horário, né? E a importância, a gente não pode esquecer, China é o nosso maior parceiro comercial, é muito à frente dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o déficit de balança comercial, ou seja, exportações menos importações, o Brasil fica em terceiro em relação à China, né? Ou seja, a China importa muito mais produtos brasileiros do que o Brasil importa da China. Então, assim, em termos de déficit de balança comercial, o pior déficit para a China é com Taiwan, interessante, o segundo é com a Austrália e o terceiro é com o Brasil. Então, obviamente que a China é um parceiro comercial importantíssimo para todos os países. Vimos aí vários países, vimos agora a visita do Macron, no final do ano passado já tinha ocorrido a visita do chanceler alemão, o Schröder, à China. Então, isso tudo faz parte. Mas um assunto que foi falado essa semana também foi a questão da troca do yuan, a moeda chinesa, como moeda de referência para as trocas comerciais entre Brasil e China, no lugar do dólar. Essa questão da força do dólar, sem sombra de dúvidas, é um elemento importantíssimo para os Estados Unidos, né? Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, cerca de 59% de todas as reservas cambiais dos bancos centrais do mundo são em dólar americano, e o yuan não é nem a segunda moeda. A segunda moeda é o euro, e depois ainda tem a libra inglesa. O yuan chinês é a quarta, quinta moeda, ainda tem o iene japonês. O yuan é mais ou menos a quinta moeda aí, em termos de reservas internacionais. Então ainda não vejo no curto prazo essa substituição do dólar como moeda de referência internacional. E também estamos de olho aí na evolução da questão da Unasul, né? No último sábado teve um decreto do presidente da República voltando o Brasil à Unasul. Vocês lembram que o Brasil saiu da Unasul no início do governo do presidente Bolsonaro, 2019, e agora o Brasil volta à Unasul. Assim, vamos ver, a liderança do Brasil na América do Sul ela é inequívoca, maior economia, maior poder militar, maior população, em termos geográficos, obviamente, o Brasil é o maior país da América do Sul, e também há uma previsão de um encontro de líderes, de chefes de Estado da Unasul aqui no Brasil ainda nesse primeiro semestre. Obviamente, isso vai depender dos outros países voltarem formalmente para a Unasul. Então, estamos de olho, eu vou trazer mais informações para vocês aqui assim que elas forem divulgadas, para nós sabermos. Mas reforço, a Unasul, se funcionar com uma mentalidade geopolítica, eu sou 100% de acordo. Não pode ser uma mentalidade ideológica, ou seja, um organismo para melhorar a interação em termos de infraestrutura, em termos de integração de infraestrutura na região, parte de energia, a parte inclusive de meio ambiente, parte também de educação, saúde, ou seja, várias questões, defesa também, de certa forma, intercâmbios de defesa entre os países da América do Sul, tudo isso eu acho altamente positivo e nesse mundo complexo do jeito que está, com essas potências mega tipo Estados Unidos, União Europeia, China, não dá para ficar sozinho, e eu acho que a ideia da Unasul é positiva, mas tem que ser geopolítica, não pode ser ideológica. Segundo tema para vocês, que trago para vocês hoje, é a questão das tensões no Oriente Médio, apenas atualizando o quadro. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês daquela crise dentro de Israel, em função da tentativa dos partidos que apoiam Benjamin Netanyahu de mudar a legislação no país, tirando força do STF lá de Israel. E isso aí está meio que congelado, né? O Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, segurou. E na época, vocês lembram que eu comentei com vocês já em um podcast anterior, de que o Netanyahu ia demitir o ministro da Defesa.
porque o ministro da Defesa tinha feito algumas declarações contrárias a essa medida, etc. E, a princípio, Netanyahu deu declarações essa semana de que vai segurar o ministro da Defesa. Então, a situação parece estar melhorando um pouquinho nesse sentido. Mas muita instabilidade em outras questões, em Jerusalém, foguetes lançados da Síria, foguetes lançados de Gaza, Israel revidando, ou seja, a tensão em Israel continua muito elevada, né? Agora, com relação a Hamas, com relação a Hezbollah, outros grupos apoiados pelo Irã. E falando em Irã, o governo iraniano, cansado com as mulheres iranianas não cumprirem a questão aí das normas culturais de uso do hijab, etc., estão instalando câmeras por todas as principais cidades iranianas para monitorar as mulheres iranianas. Ou seja, uma medida aí... Nossa, e vamos ver como é que isso vai desdobrar. Temos acompanhado todos esses protestos, principalmente das mulheres, não só apenas das mulheres, mas principalmente das mulheres iranianas desde o ano passado. Também ali naquela região, a Arábia Saudita, ela avança negociações com os rebeldes Houthis lá no Iêmen, é um bom sinal. Temos aí uma expectativa positiva de que a guerra civil no Iêmen finalmente vai acabar, vamos aguardar. E os Emirados Árabes Unidos se reaproximando do Irã. O Irã voltou a abrir a embaixada em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, mais uma derrota da diplomacia dos Estados Unidos e da diplomacia de Israel. A minha impressão é de que os países árabes capitaneados aí pela Arábia Saudita, eles perceberam que esse governo mais nacionalista do Benjamin Netanyahu em Israel não dá para fazer negócio. E aí o Irã aproveitou essa oportunidade, ajudado pela China, ajudado pela Rússia, e estão negociando, Irã negociando, já negociou com a Arábia Saudita, negociando com os Emirados Árabes Unidos, a volta das relações entre esses países. É algo que a gente tem que ficar de olho, vamos seguir acompanhando. E fecho sempre com a boa notícia, a reunião de cúpula das OPACas, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. A 8ª reunião de cúpula vai acontecer agora, né, segunda-feira e terça-feira, dia 17 e 18, lá em Cabo Verde. Pra vocês terem uma ideia, a última reunião foi em 2013 no Uruguai, né, e agora teremos mais uma reunião segunda e terça-feira. Eu acho isso muito importante. O Atlântico Sul precisa se unir, são 24 países que formam aí a bacia do Atlântico Sul. O Brasil também é a maior potência econômica, a maior potência militar, temos que exercer essa liderança. A delegação brasileira será chefiada pelo chanceler. Pela parte do Ministério da Defesa, o representante mais elevado será o chefe de Estado-Maior da Armada da Marinha do Brasil. Então eu vejo muito bom, estamos de uma excelente notícia ter essa reunião de cúpula depois de praticamente 10 anos da última reunião. E é com isso que fecha o nosso Conexão GEL 230. Mais uma vez agradecendo aí o apoio de vocês, os elogios, os likes aí nas redes sociais, YouTube, etc. E caso vocês gostem do meu trabalho, eu peço sempre que vocês me ajudem aí a divulgá-lo com seus amigos. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.